Então nessa manhã, queridos, eu quero trazer uma palavra à igreja. Obrigado, Bia. Trazer uma palavra à igreja, que é uma palavra para toda a igreja, mas também é uma palavra com ênfase a você que é jovem, jovem solteiro, jovem casado. E nessa manhã, irmãos, eu quero falar sobre santidade. Foi o tema que senti no meu coração, o desejo, o direcionamento de compartilhar com a igreja. Então hoje nós vamos falar sobre santidade. Por que santidade, irmãos? Nós temos trabalhado um tema anual na nossa igreja, que é maturidade espiritual, crescimento espiritual. Essa conferência de jovens, ela tem como tema crescendo juntos em espírito. E nós entendemos, irmãos, que o caminho para ambos os temas que compartilhamos aqui, seja o tema anual da igreja, seja o tema dessa conferência jovem, ou seja, maturidade espiritual, crescimento espiritual, crescendo junto em espírito, o caminho para vivermos isso não é outro a não ser o caminho da santidade. Não há crescimento, queridos, de vida espiritual sem que eu mortifique a minha carne, fuja dos pecados e me aproxime de Deus. À medida que nesse processo de santificação eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais crescimento eu trago para a minha vida. Então quero nessa manhã falar sobre santidade, até porque, irmãos, nos dias de hoje é uma alegria muito grande ver jovens vivendo em santidade. Por que é uma alegria muito grande ver jovens vivendo em santidade, irmãos? Porque embora todos nós sejamos tentados pelo diabo, embora todos nós vivenciemos uma batalha muito grande entre carne e espírito, você pode ter certeza, irmãos, que, como diz o ditado aí, o fogo ele é muito mais pesado, a arma é muito mais pesada no reino das trevas contra a juventude. Existe uma estratégia nesse mundo espiritual, queridos, do diabo para destruir a vida de todo crente, mas existe uma munição muito pesada na vida de um jovem, de forma que a igreja, irmãos, ela precisa ser um lugar de apoio à juventude. A igreja, ela precisa ser um lugar de suporte à juventude. Então, aproveito a deixa também e agradeço a você, adulto, você de uma faixa etária mais avançada, que apoia e abraça tudo aquilo que venha do Ministério de Jovens, porque é necessário, irmãos, que os jovens tenham por parte da igreja, uma igreja que o abrace, uma igreja que dê suporte, uma igreja que dê estrutura a ele, para que ele possa, nesse mundo de trevas, queridos, encontrar na igreja um refúgio, para que ele possa viver a sua vida em Cristo. Então você que abraça, você que investe, você que patrocina, você que apoia, você que participa, continue fazendo isso. E você que não faz, meu irmão, entenda que é fundamental que a igreja faça isso. Então nessa manhã eu quero trazer 4 aplicações para nós, pensando em santidade. E eu te convido a abrir sua Bíblia aí, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos fazer juntos essa leitura? Vamos lá? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ok, aí já estão os 2 versículos. Vamos ler mais uma vez, mais força, vamos lá? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, em primeiro lugar, existe um propósito de Deus para a santidade.
É a primeira aplicação e é o primeiro tema que eu quero pensar com os irmãos, que santidade é um propósito de Deus. Você pode repetir isso junto comigo? Vamos lá? Santidade é um propósito de Deus. Irmãos, o que significa dizer que santidade é um propósito de Deus? O que isso significa dizer? Significa dizer, irmãos, que santidade não é um programa da igreja. Santidade não é uma doutrina da igreja. Santidade não é um direcionamento da igreja, porque na vida cristã você encontra isso. Você encontra doutrinas, você encontra programas, mas santidade não é isso. Santidade, irmãos, é um propósito que nasceu no coração de Deus para o seu povo. Então, quando falamos em santidade, quando pensamos em santidade, pensamos em algo que vai muito além do que aquilo que nós podemos conceber como atividade da igreja. Você não tem o chamado de ser santo porque a igreja te convida a ser santo. Você tem o chamado a ser santo porque o Senhor Jesus te convida a ser santo. Entendendo um pouco melhor isso, vamos fazer uma caminhada lá do Antigo até o Novo Testamento. Lá no Gênesis, querido, nós vemos que o relacionamento de Deus com um povo, ele se inicia a partir da vida de Abraão. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abraão, e a partir de Abraão, iniciando a partir de uma promessa e de uma aliança, um relacionamento entre Deus e um povo, que Ele vai chamar esse povo de povo santo, de nação santa, que é o povo de Israel. Os descendentes de Abraão, Isaque, seu filho da promessa, depois Jacó, um de seus filhos, e depois os 12 filhos de Jacó, são descendência dessa promessa de Deus feita a Abraão. Então você sabe que Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó tem 12 filhos, e um de seus filhos, chamado José, certa vez sendo vendido por seus irmãos, vai parar no Egito. E no Egito, queridos, depois de uma vida de provação, Deus honra José. José traz toda a sua família para o Egito, e no Egito nós vemos o povo hebreu se multiplicando. Mas essa multiplicação, ela se dá em bênção por um tempo. Mas quando morre José, quando morre o faraó que abençoou José, você conhece a história e sabe que essa multiplicação do povo hebreu os levou à escravização. E eles se tornaram um povo escravo e cativo no Egito. Deus então levanta Moisés, que milagrosamente, quando o bebê tem sua vida poupado por um propósito de Deus, então quando esse homem se torna adulto, Deus usa Moisés para que ele pudesse ir até o Egito e tirar o povo de lá, e assim acontece. E esse povo é tirado do Egito e entra no deserto em peregrinação até a terra prometida. E olha só que interessante, se você puder, pega a sua Bíblia e vá abrindo e acompanhando ela conforme formos caminhando na mensagem. E logo, irmãos, presta atenção, com 3 meses de caminhada, logo no início da caminhada de Deus, na caminhada do povo de Deus no deserto, olha o que o Senhor diz para o seu povo por intermédio de Moisés. Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6. Abre sua Bíblia aí, mesmo que o texto vá aparecer no multimídia, abre sua Bíblia, faz esse exercício, vá acompanhando a mensagem, manuseando o seu exemplar da palavra de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 6, diz assim o texto: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito
e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, em uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O que acabamos de ler? O povo é tirado do Egito, inicia a peregrinação no deserto. Deus chama Moisés ao monte e fala: diga a esse povo, se vocês obedecerem os meus mandamentos e cumprirem aquilo que eu desejo para vocês, vocês serão um povo que eu quero chamar de meu, uma propriedade exclusiva minha, embora eu seja absoluto sobre toda a terra. Vocês serão um povo querido, que eu vou chamar de nação santa, de povo santo. Ou seja, o Senhor diz a esse povo logo no início da peregrinação: eu desejo santidade de vocês, eu espero santidade de vocês, eu espero que vocês obedeçam e cumpram os meus mandamentos. Obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, queridos, é viver uma vida longe do pecado. Isso implica dizer que é viver uma vida em santidade. Agora, você conhece a história do povo de Israel, você sabe que esse povo não tem a marca da santidade. Embora fosse um desejo de Deus para esse povo, essa expectativa, na maioria das vezes, não é correspondida, não foi correspondida. Esse povo é um povo obstinado, é um povo que a Bíblia chama um povo de dura cerviz. Esse povo é um povo idólatra. Esse povo é um povo que trocava as bênçãos pela murmuração, deixava de acreditar e confiar para murmurar. Um povo idólatra, um povo que buscava em outros deuses, um povo que vivenciou a olhos visíveis os maiores feitos de Deus, mas mesmo assim foi um povo pecador, um povo desobediente, um povo rebelde. Nós vamos continuar a história. Moisés morre e Deus levanta Josué. E lá no início do livro de Josué você vê Deus falando a Josué: Moisés, meu servo, é morto, mas assim como estive com Moisés, também estarei com você. Não tenha medo, seja forte, corajoso, pois o Senhor é contigo por onde quer que você for. Então pega esse povo, conduz ele à terra prometida. E Josué reúne o povo. E logo de cara Josué tem um desafio, que é atravessar o Jordão. E quais são as palavras de Josué a esse povo? Lá em Josué capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Queridos, o povo já passou pelo deserto, está quase chegando na terra prometida. Moisés morre, Josué assume a liderança, mas o propósito de Deus não muda. O propósito de Deus continua sendo a santidade. Essa aliança, para que possamos continuar no raciocínio, essa aliança que inicia em Abraão, que ganha força em Moisés, que passa por Josué, ela chega no Novo Testamento. Em Jesus Cristo nós temos uma nova aliança. O Evangelho é levado aos gentios, ao povo que não é judeu, e só por intermédio disso que nós podemos hoje ser alcançados por esse Evangelho, porque um dia ele chegou aos gentios, e hoje nós fazemos parte dessa aliança. Hoje nós somos esse povo santo, que o Senhor espera a santidade. E o que diz a palavra de Deus para nós? O que diz a palavra de Deus no Novo Testamento? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal,
Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Deixa parado nesse versículo, porque eu quero destacar qual é o propósito de Deus para o seu povo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que ainda que eles tentem os acusarem ou praticarem algo contra vocês, possam observar as boas obras. Boas obras não é só aquilo que nós fazemos de benevolência ao necessitado. Boas obras é aquilo que nós produzimos com as nossas ações, atitudes que venham condizer com a vida que nós vivemos. E dentro desse propósito, um desejo de Deus que sejamos santos e que a nossa vida seja uma vida pautada por boas obras em santidade. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que existe um padrão, irmãos. Existe uma essência. Existe um propósito de Deus para o seu povo. E esse propósito é a santidade. Da mesma forma que o Senhor Deus deseja e desejou que aquele povo fosse um povo santo, o Senhor espera de nós que nós também sejamos um povo santo. Só que presta atenção, irmãos. Nós temos uma tendência, se não vigiarmos, grave isso, nós temos uma tendência, se não vigiarmos, a reproduzirmos nos dias de hoje as mesmas atitudes negativas que o povo antes de nós reproduziu. Uma atitude de rebeldia, idolatria e afastamento do propósito de Deus. Irmãos, daquele povo que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida exceto Josué e Calebe. Isso implica dizer que o desejo de Deus para o seu povo, que é a santidade, irmãos, foi vivido pela minoria. Isso também serve para nós. Santidade é vivido pela minoria. Ou seja, viver a vida cristã nos dias de hoje não implica em viver como a maioria vive, porque a vida cristã em santidade não se vive em maioria, é minoria. De modo que aquilo que a maioria faz, ou a forma com que a maioria vive, não é o padrão estabelecido por Deus para nós, porque o padrão estabelecido de Deus para nós é o que nós encontramos na minoria e não na maioria. Qual é uma frase muito comum, irmãos, entre pai e filho, quando vai haver uma correção de um pai em relação ao filho? Mas papai ou mais mamãe. E quantas vezes nós falamos isso, ou ouvimos nossos filhos? Mas todo mundo faz assim. Mas papai, mas mamãe, mas todo mundo faz. E qual é a frase mais típica de mãe e pai? Você não é todo mundo. Irmãos, o certo, à luz da palavra de Deus, continua sendo certo, ainda que a maioria pregue ou faça errado. Porque hoje eu não posso dizer apenas ainda que a maioria faça errado, eu tenho que dizer também ainda que a maioria pregue errado. Eu poderia só dizer, e seria menos grave a nossa situação. Entendo o que eu estou dizendo? O certo continua sendo certo, ainda que todo mundo faça errado. Mas não cabe só essa frase. Eu preciso dizer, o certo continua sendo certo, ainda que todo mundo faça ou até mesmo pregue errado. O errado continua sendo errado, ainda que as pessoas em sua maioria façam, preguem e vivem como se fosse certo. Irmão, onde eu quero chegar? Juventude, onde eu quero chegar? Irmãos, onde eu quero chegar? Precisa existir em nós separação, comportamentos condizentes com a vontade e o propósito de Deus estabelecido para nós. Nós temos uma identidade em Deus, isso precisa reproduzir na nossa vida. Sem saudosismo. Aonde nós chegamos, irmãos? Aonde nós chegamos? Para que caminho nós temos ido como igreja?
em que quando nós pensamos em identidade, nós não vemos mais diferença, nós não vemos mais separação, nós vemos discursos e pregações que contrariam isso. Aonde nós chegamos, irmãos, que o povo santo e o povo escolhido de Deus não é mais um povo diferente, não é mais um povo separado, seus comportamentos não são mais diferentes, suas atitudes não são mais diferentes. Coloca todo mundo no pacote, irmãos, e fica tudo igual. Segundo lugar, santidade, irmãos, além de ser um propósito de Deus, santidade exige compromisso e influência. Vamos dizer isso junto? Santidade exige compromisso e influência. Então, onde eu quero chegar? Deus tem um propósito estabelecido para o seu povo. Esse propósito é a santidade. Esse propósito não é vivido, esse propósito não é cumprido sem compromisso e influência. É preciso ter compromisso e é preciso ter influência para que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Eu quero caminhar com você agora em Daniel. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Vai lá no livro do profeta Daniel. E deixa ela aberta aí que caminharemos um pouquinho em Daniel. Daniel foi um príncipe judeu, um jovem, levado cativo para a Babilônia. E o livro do profeta Daniel é um livro que se destacam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou se você preferir, Sadraque, Mesaque e Abednego, como você preferir, são as mesmas pessoas. E esses 4 jovens, irmãos, que eu quero dar o destaque, 4 jovens, eles têm grande destaque na história narrada no livro desse profeta. Começando sobre seus amigos, que certa vez, sendo desafiados e confrontados a terem que se curvar em adoração diante de uma estátua feita pelo rei, eles não cumprem, eles não negociam, eles não desobedecem aquilo que eles entendiam que era um propósito estabelecido pelo seu Deus, e são jogados numa fornalha. Você lendo o texto lá no capítulo 3, você vai ver que essa fornalha é super aquecida, mas Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para lá, sem queimar um fio de cabelo, ao ponto ainda de quem olhar de longe pudesse ver não apenas 3 jovens, mas 4 homens passeando naquela fornalha, sendo esse 4º homem semelhante ao filho de um homem, ao filho do homem. E esses jovens, eles têm sua vida poupada por Deus, e eles influenciam uma geração, e eles não negociam seus valores. Isso está narrado no capítulo 3 de Daniel. Quero ler apenas os versículos de 16 a 18, que diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O outro ponto de destaque está no capítulo 6 do livro, e se refere a Daniel, que, sendo acusado por orar ao seu Deus, ele é jogado numa cova de leões famintos, e pelo poder sobrenatural de Deus, esses leões são convidados por Deus a fazerem um jejum e não sentirem apetite nenhum, e não fazerem nenhum dano, nenhum mal contra Daniel, ao ponto de ele passar uma noite inteira nessa cova e nada acontecer com ele. E eu quero ler como destaque Daniel 6, 19 a 22. Logo ao alvorecer,
o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Qual é a aplicação, queridos, sobre esse episódio, tanto de Daniel quanto de Sadraque, Mesaque e Abednego? Irmãos, desde o início, Daniel e os seus amigos tinham tudo para se venderem. Eles estavam ali numa posição de escravos, capturados, desonrados, tirados de sua terra, levados para uma terra estrangeira. Uma terra essa, queridos, que trazia costumes, tradições muito diferentes daquilo que Daniel e seus amigos haviam sido ensinados. Mas desde o início, irmãos, desde o início, eles não se venderam, eles não se corromperam, eles não aceitaram comer das comidas que eram oferecidas ali, porque eles sabiam que essas comidas eram consagradas a outros deuses. E no momento de difícil, queridos, de lidar, onde a própria vida estava em risco, porque eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não. Sadraque, Mesaque e Abednego são claros ao dizer isso: Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ainda assim não faremos. Eles não tinham a garantia de ter o milagre, o sobrenatural de Deus acontecendo, mas ainda que pudessem pagar pela própria vida, irmãos, eles não se negociam, eles não negociam valores, eles não se corrompem, eles não se vendem, eles mantêm fiel a um compromisso que eles tinham com o seu Deus. Irmãos, por muito menos, o crente de hoje, e dando uma ênfase a esse dia, por muito menos os jovens de hoje têm se vendido, têm negociado valores, têm aberto mão daquilo que lhes foi ensinado em função de novas culturas, de novos saberes, e tem esquecido uma vida de compromisso, tem esquecido que é compromisso com Deus. Daniel e seus amigos influenciaram uma geração, queridos, e para que o propósito de Deus, que é a santidade, seja vivido em nós, nós somos um povo que somos chamados a influenciar. Sem querer ser repetitivo, aonde nós chegamos, irmãos? Para onde nós estamos indo? Que ao invés do crente influenciar o mundo, é o mundo que tem influenciado o crente. Aonde nós chegamos, irmãos? Para onde nós temos ido, que ao invés do jovem influenciar o mundo, é o mundo que tem influenciado o jovem. O que foi que aconteceu, irmãos? Aonde foi que nos perdemos para que tantas heresias ou tantas coisas erradas tivessem entrado na mente dos crentes, queridos? Satanás usou de uma estratégia, queridos, feroz, que muitas vezes a igreja não se deu conta, a igreja não percebeu, que trabalha mentiras como se fossem verdades na cabeça dos crentes, para que eles possam se iludir com esse mundo, irmãos. Uma dessas mentiras mesquinhas que ele tenta trabalhar como verdade é que não precisa ter separação entre nós e o mundo. Você pode fazer aliança com quem você quiser. Você não precisa mudar nada, não. Você se converteu, pode vir do jeito que você está. Não precisa abandonar nada. A vida cristã hoje é uma vida inclusiva.
muda nada. Não muda seu comportamento, não muda sua atitude. E se essa igreja que você está indo, presta atenção, ela não aceitar você como você está, vai para outra que você vai encontrar alguma que te aceite. Tem evangelho hoje para cada perfil. Antes nós tínhamos dois perfis muito claros de vida cristã: o perfil pentecostal e o perfil tradicional, histórico, né? Histórico tradicional. O evangelho, ainda que fosse era interpretado no viés pentecostal por uns e no viés mais tradicional por outros. Então o crente, ou ele tinha um perfil mais tradicional e ficava numa igreja tradicional, ou ele tinha um perfil mais pentecostal e ficava. De vez em quando a gente via alguns perdidos nos ambientes errados, né? Mas tinham basicamente isso. Hoje é um evangelho para cada perfil. Se os irmãos estão pensando que eu estou exagerando, irmão, não estou não. Eu não estou não, tá? Porque se hoje um jovem ele tem uma vida de bebedeira, ele é um alcoólatra, e ele tem uma vida regrada em bebidas, e ele se converte, e uma igreja diz para ele que ele não deve mais, como um cristão, se entregar a uma vida de bebedeiras, ele vai encontrar uma igreja que vai dizer para ele que ele pode continuar bebendo, que isso não tem nada demais. Se hoje um jovem que tem uma vida de balada, uma vida de noite, e ele se converte, aquela igreja em algum momento diz para ele que isso não mais condiz com o comportamento de um jovem crente, ele vai encontrar um pastor de jovem, um maldito pastor de jovem, que vai dizer para ele que ele pode estar na igreja, e ele pode sair do culto e ir para a balada, e continuar tendo a mesma vida que ele tinha antes, fazendo sexo com quem ele quiser, tendo a vida que ele quiser, porque Deus é amor, e o que importa é que Deus é amor, o restante está tudo certo. E aí, irmãos, a gente vê uma geração que chega em igreja e não sabe mais o que é respeitar pastor. A gente vê filho de crente arrogante, prepotente, insubmisso, que não respeita mais a autoridade espiritual. A gente vê a igreja, irmãos, que está sendo criada para servir os prazeres do crente. É a igreja que busca o consumidor, e tem que ter tudo para que o consumidor se sinta satisfeito. E eu pergunto, aonde que nós estamos indo, irmãos, com o evangelho que estamos vivendo? Terceiro lugar, santidade exige um calor inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Você pode falar comigo? Santidade exige um calor inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Então, continuando nosso raciocínio, a santidade é propósito de Deus. Esse propósito ele não é vivido se nós não tivermos compromisso. E agora, aquilo que eu quero chamar de fogo no coração. Caminha comigo para Apocalipse agora, vai lá em Apocalipse, abre sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Presta atenção aqui antes de nós lermos qualquer coisa. Logo no início do Apocalipse, você vai ver João narrando a sua experiência, ao qual ele recebe do próprio Senhor Jesus palavras a serem direcionadas a 7 igrejas da Ásia. E
direcionadas ao anjo da igreja, ao líder da igreja, para que aquela palavra pudesse ser lida como palavra do Senhor Jesus, o dono da igreja, o cabeça da igreja, a todas essas igrejas. Então essas igrejas eram reais, existiam na época: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João direciona essas 7 cartas. Então, em primeiro lugar, esse é o contexto das cartas. Elas são direcionadas a igrejas locais. Então elas são direcionadas a essa igreja, tá? É a primeira aplicação aqui. Agora, nós temos como entendimento que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra de Deus, e que essas palavras, embora tenham sido direcionadas a 7 igrejas, elas não estão presas apenas a essas 7 igrejas, mas elas são palavra de Deus ao longo do tempo. Foram palavra de Deus para vários séculos que nós passamos, é a palavra de Deus hoje e continuará sendo palavra de Deus até que Jesus Cristo volte. Então essas palavras direcionadas a essas igrejas também falam às igrejas dos dias atuais. Uma outra corrente aqui teológica que eu quero passar para você. Existe uma interpretação, uma corrente teológica também, que acredita que essas 7 igrejas, elas são proféticas. E elas correspondem aos tempos vindouros que viriam a partir dali. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a primeira carta às igrejas dos primeiros séculos, a segunda conforme fosse avançando, até que chegasse a 7ª carta, que era uma palavra profética para a igreja do fim dos tempos, a igreja dos últimos dias. Entendemos que, né, não podemos afirmar que talvez sejamos nós, a igreja dos últimos dias, vamos dizer assim. Eu não estou aqui discutindo se essa corrente teológica ela tem fundamento, se ela é correta ou não. Mas eu quero chamar a sua atenção quando a gente vai para essa 7ª carta, que é a carta de Laodiceia. Coincidentemente ou não, ela tem muito a nos dizer para os dias de hoje. Ela realmente, irmãos, parece uma carta direcionada à igreja dos últimos dias. Eu quero ler com você Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, irmãos, ela tinha um perfil de ser uma cidade muito rica, mas não era uma riqueza qualquer, era uma riqueza que trazia a essa cidade autossuficiência. Historiadores vão dizer que no ano 60 a.C. ela foi destruída por um terremoto, mas ela era tão rica e tão autossuficiente que ela teve recursos para se reerguer sem precisar do apoio do Império Romano. E além disso, essa cidade ela tinha uma forte indústria, um forte comércio de tecido, e ela era conhecida mundialmente na sua época por ser fabricante de um colírio oftalmológico que trazia cura a várias pessoas e alívio para quem tinha as doenças relacionadas aos olhos. Era através de um pó frígio que eles usavam, que eles preparavam esse colírio. E o que aconteceu com esta igreja, irmãos? Ela adquiriu para si o perfil da cidade.
Então, se a cidade era autossuficiente, a igreja se tornou autossuficiente. A igreja passou a viver como autossuficiente. Uma igreja rica, porque a cidade era rica, a igreja também é rica. Se eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu compro o que preciso. A igreja faz o que precisa, eu não dependo mais de Deus, eu dependo só do dinheiro que eu tenho. Nós somos autossuficientes, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos nem de Deus. Eu não sei o que você pensa da igreja atual, mas para mim essa é a igreja de hoje. Para mim esse é o retrato da igreja de hoje. A igreja evangélica brasileira. Uma igreja rica, influente, que se acha, inclusive se acha autossuficiente. Você vai lembrar disso? Eu lembro quando eu era criança, e a gente passava em frente a algumas igrejas e via uma obra de igreja. A gente ficava adulto, casava, e a obra da igreja não tinha acabado, porque às vezes era muito lento. Eu lembro que era da presbiteriana, num bairro lá em Belfort Roxo, tinha uma igreja batista lá, e aquela igreja estava fazendo um templo tão bonito, irmão. A gente passava, crescia, passava ano, e aquele templo continuava lá em obra. Era uma luta para que a igreja conseguisse, às vezes, realizar uma obra. Com o mercado da igreja, porque Deus não era fiel, não tem nada disso não, porque o mercado da igreja não era o dinheiro. O dinheiro entrou pelas portas da igreja. A igreja tem buscado influência, irmãos, em meios que ela não tem que buscar. Grave uma coisa. Você pode votar em quem você quiser, você pode ter o partido que você quiser. O lugar da igreja não é com influência política. Que bom que o presidente da república prega valores do cristianismo. Em parte pode ser bom, mas é muito melhor que a igreja seja perseguida do que ela tenha aliança política. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Que ela seja perseguida. Que ela seja perseguida, que ela não tenha aliança, mas que ela se mantenha fiéis aos padrões da Bíblia. As igrejas hoje têm dinheiro, irmãos. As igrejas hoje cresceram, fizeram templos absurdos. Os pastores têm canais nas redes de televisão. Chegam de helicópteros nas igrejas. O mercado da igreja hoje é o dinheiro, e a igreja se tornou autossuficiente. Antigamente se construiu uma igreja com a intenção de você implantar um trabalho em outro lugar, inaugurar aquela igreja da autonomia. Ela seguiu o seu caminho. Hoje as igrejas estão construindo igrejas para que sejam filhas dela, e elas continuem tendo domínio sobre as outras, porque a autossuficiência, o poder tomou conta do meio evangélico. Só que para essa igreja, irmãos, o Senhor disse o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta batendo está de qual lado? De dentro ou de fora? De fora. E quem está dizendo isso para a igreja? Jesus. O templo às vezes está cheio, mas Jesus pode estar do lado de fora batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. A geração de hoje é tão arrogante, irmãos, que ela despreza a geração passada. A geração de hoje diz: a igreja nunca alcançou o que nós estamos alcançando hoje. A igreja nunca ganhou tantas pessoas como nós estamos ganhando hoje. A igreja nunca teve templos tão cheios como nós temos hoje. E às vezes despreza a geração passada. Só que muitas vezes não é um julgamento. Muitas vezes o templo está cheio de pessoas vazias. Irmãos, quem tem no mínimo 30 anos de evangelho sabe muito bem o preço que a geração passada pagou. Sabe por quê? Porque ser crente há 30 anos atrás não era moda, não. Você que
pensa que aqui no Ocidente não tem perseguição, é porque você não foi crente há 30, 40 anos atrás. Porque bastava você sair da sua casa com uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja que você era perseguido, era encarnado. Bullying, que é uma palavra muito conhecida hoje, acontecia só pelo simples fato de você ser cristão. A geração passada, querido, plantou igrejas em lugares que era dominada por espiritismo. E não foi construindo templos luxuosos, não. Foi abrindo congregações em casas, se tornando em ponto de pregação, para que futuramente pudesse inaugurar um templo, pregando o evangelho em culto ao ar livre, 3 horas da tarde. A geração de hoje não sabe o que é isso. E pensa que a gente vive a melhor época do cristianismo, é porque não conhece a história recente do cristianismo. Talvez a história dos seus pais e dos seus avós. Uma geração que gosta dos movimentos, gosta da cambalhota, pular e acha que isso é ser crente, não sabe o que é ser crente. Ou quando não está num extremo, está no outro e é fria. Para terminar, pegando o mesmo conceito desta epístola, desta carta, santidade, irmãos, exige arrependimento. E o Senhor Jesus diz para essa igreja: olha, vocês precisam comprar vestes limpas comigo. Vocês precisam comprar ouro comigo. Vocês precisam comprar colírio comigo. Ouro, irmãos, por que ouro? Porque a riqueza que mais importa não é essa que vocês estão construindo. A riqueza que é mais importante, querido, é aquilo que está no teu coração e que vai te levar para uma vida eterna com Ele. Não acumuleis tesouros na terra, mas construam para vocês tesouro no céu. E o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: comprem ouro comigo, comprem vestes limpas comigo, porque vocês precisam se trocar, tirar essa roupa suja, imunda que vocês têm usado e colocar vestes limpas. Isso significa arrependimento. Compre colírio comigo, porque vocês estão com um problema de vista, vocês estão enxergando totalmente errado. Não existe santidade sem arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, segundo Crônicas 7,14. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério na presença do Senhor. Atos 3,19. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpe as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. É propósito de Deus, exige compromisso, fogo no coração, mas acima de tudo arrependimento. Os maiores avivamentos nós já fomos noticiados na história, só aconteceram porque eles tiveram na sua raiz arrependimento. Irmãos, quando uma igreja se dobra em arrependimento, irmãos, ela se levanta com uma força que ela não é capaz de imaginar. História dos avivamentos, querido, nesse século passado, mostram cidades de interior, igrejas de cidades de interior, pequenas, com pouquíssimos habitantes, mas que ali teve uma igreja que se dobrou em arrependimento, arrependido dos seus pecados, confessando seus pecados a Deus. Quando aquela igreja se levantou, irmãos, ela se levantou com uma força, que passaram a ter visitas de vários lugares do mundo àquela igreja, àquela cidade, para saber o que aconteceu ali. Porque ali houve um derramar tão grande da glória de Deus, mas não tem derramado a glória de Deus sem arrependimento. Não adianta você vir para cá para esse curso, você levantar a sua mão, você querer falar em língua, você falar, que você querer pular, se seu coração não estiver arrependido. A tua expressão de adoração não vale nada se ela não for resultado de um arrependimento. Antes de você expressar ou querer expressar qualquer coisa para Deus, dobre seu joelho, quebrando seu coração, e se arrependa dos seus pecados. Dê um basta, dê um fim a pecados de estimação ou práticas de pecados que você carrega e não consegue se livrar dela, e tem uma vida de compromisso com Deus.
Nós somos esse povo santo, nós somos esse povo de Israel, nós somos essa geração escolhida de Deus, e Deus espera de nós santidade. E aproveitando, irmãos, jovens, olha, às vezes é uma luta para fazer um trabalho com jovens nessa igreja. A maioria das vezes tem sido uma luta, porque a gente vive uma geração, irmãos, uma geração descompromissada com o Evangelho. Vamos mudar, irmão, essa geração. Nós temos uma cidade diante de nós para fazermos a diferença. Nós estamos plantados num lugar para fazer a diferença. Vamos mudar essa realidade. Temos tudo diante de nós. E o caminho, queridos, é o caminho do arrependimento, da santidade, para que essa igreja brilhe como nunca brilhou, não para engrandecimento nosso, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas que a gente fique marcado nessa geração, como uma geração que fez a diferença, como uma geração que deixou um legado, e como uma geração que escreveu uma história na vida desta igreja, na vida do reino de Deus. Que Deus glorifique, que o nome de Deus seja glorificado, que essa palavra seja recebida em seu coração. Que Deus abençoe.